Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa sala de estudos virtuais, para mais uma reunião pública virtual do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. Com muita alegria que hoje nós recebemos, mais uma vez, o nosso querido irmão Francisco, conhecido como Chiquinho, que é trabalhador da Seara Espírita, e que hoje vem falar para a gente sobre o tema O Cego de Jericó. Nós agradecemos a presença daqueles irmãs que conseguem acompanhar ao vivo, aqueles que terão a oportunidade de escutar o estudo posteriormente. E nós pedimos, então, nesse momento, a Jesus, a todos os amigos espirituais, que nos inspire e nos ilumine, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Na sequência, nosso querido Chiquinho vai conduzir o estudo para todos nós aqui. Então, vamos orar. Querido Mestre doce Jesus, mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho, nós rogamos, Senhor, muita luz, inspiração, em mais essa noite de estudos, que possamos, ó Mestre amado, colher todas as boas vibrações, ensinamentos, multiplicá-las, Senhor, em benefício de todas as pessoas que nos rodeiam, tanto encarnados quanto desencarnados. Que também, Senhor, possamos aproveitar em benefício próprio, amealhando recursos, Senhor, para a nossa caminhada evolutiva. Pedimos ao Mestre amado por toda a harmonia, por toda a paz, que possa entrelaçar os corações no orbe. Ampara, Senhor, a todas as criaturas que estão em sofrimento, que todos nós possamos alargar a nossa compreensão e, sobretudo, Senhor, fortalecer a nossa fé no nosso Pai Criador e que jamais abandone seus filhos. Na certeza, ó Mestre amado, que estamos todos amparados, nós pedimos, ó Mestre, muita inspiração para mais esse estudo da noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Chiquinho, muita alegria, seja muito bem-vindo à nossa casa, no Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier. E, então, fique à vontade aí para iniciar as reflexões da noite. Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu que quero agradecer a todos, agradecer o Glauca, a Renata, agradecer as pessoas que estão nos seguindo online, e que Jesus possa abençoar a todos e que nós possamos caminhar juntos nessas próximas 50 minutos, 55, né? Usufruindo dessa conexão espiritual tão importante que acontece em todas as reuniões que estudam o Evangelho, que nós possamos aproveitar essa conexão, esses momentos da melhor maneira possível, porque nós naturalmente faremos um contato, né, com o nosso mundo de origem, nosso querido mundo espiritual, né? Então hoje nós vamos estudar a passagem do Cego de Jericó. Essa passagem está narrada em 3 evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. Somente João, né, nosso querido João evangelista, filho de Zebedeu, é que não registrou essa passagem. Mas eu vou ler para a gente iniciar as reflexões e trazer alguma luz para todos nós. Trazendo alguma luz para todos nós. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando repreenderam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que o trouxesse-lhe. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja.
E Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pois é, meus irmãos, dá para ver pela leitura, né, a magnitude e a beleza dessa passagem do Evangelho, uma das mais belas, uma das mais expressivas pelo potencial que ela nos oferece de valores espirituais que nós temos que considerar. Né? Aliás, nós temos que afirmar como espírita, e com certeza, não é só afirmar por afirmar, é que todo o Evangelho tem esse brilho, né, gente? Tem essa beleza, o Evangelho todinho. Aqui eu falei nela, nessa lição, como sendo muito brilhante, porque ela nos fala o coração particularmente, né? Mas todo o Evangelho é muito especial. Cada leitura, cada capítulo, cada versículo, cada parábola, cada indicação, a demonstração do próprio Cristo, ou ensinamentos de ordem direta, é uma maravilha. Nos conduz realmente a uma sintonia espiritual espetacular, né? Nós aprendemos com os benfeitores maiores que só de ler o Evangelho, só de ler, fazer a leitura, nós já mudamos, ainda que seja um pouco, a nossa vibração espiritual. Porque ali isso é impregnado do magnetismo divino. O espírito precisa de saber que todo o Evangelho é a palavra de Deus, ditada para o seu Filho, médium, Jesus, Espírito puro, construtor do nosso planeta, né? Nosso mestre por excelência, nosso irmão maior, nosso governador espiritual. É muito sério isso. Jesus foi um médium do Pai. Por isso que as palavras que estão ditas no Evangelho, toda orientação, como todo no Novo Testamento, realmente é a palavra do Pai Celestial através do Cristo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, que ele veio pessoalmente aqui, a gente não para refletir, mas o governador da Terra, o construtor do planeta, vir pessoalmente aqui, é algo muito espetacular, gente. É algo que nós não podemos esquecer jamais. Entrou uma janela aqui da internet, deixa eu fechar ela aqui. Pronto. Perceberam, gente? Nós precisamos realmente ter essa consciência, né? E se encantar com isso, porque é muito sério saber que o Cristo de Deus, né, Espírito puro, veio pessoalmente no planeta. É um momento mais extraordinário que aconteceu na Terra. Historicamente, nada pode ser mais importante do que esse fato. Jesus sair dos altiplanos celestes e vir pessoalmente ensinar a lei de amor, né? Nós sabemos muito bem que cada versículo contém a lei de amor ensinada e vivida por ele. E podemos dizer, sem erro, que a vinda dele representa o início da construção do reino de Deus na terra, através da terra dos corações. Não é verdade? Então, a gente tem que realmente valorizar isso de forma efetiva, porque faz muito bem para a nossa alma. A conexão com o plano espiritual é normal e automática quando estamos de forma contrita, né? Devotada, estudando o Evangelho pelo menos uma vez por semana. É muito importante tudo isso, né? E não podemos esquecer que a espiritualidade nos informa que o papel principal da doutrina espírita na Terra é resgatar o Evangelho de Jesus do misticismo, das crendices das religiões tradicionais e trazê-lo como instrumento didático divino de educação moral da alma. Quando falamos em renovação da humanidade, é pelo Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso, grande compromisso dos espíritas nesse particular. Jesus espera que nós, com essa lucidez que a revelação espírita nos dá, dar o exemplo para mudar corações, fecundar corações, semear em corações, né? É lógico que muitas das pessoas vão divulgar a doutrina, é importante, inclusive é uma grande caridade divulgar a doutrina, mas eu não tenho essa prática, eu não sei, não devo, mas é o exemplo e a escuta que você pode dar para um companheiro que quer desabafar, é um alívio para quem está sofrendo,
por poder falar, né? Queixar as suas mágoas, e você dar um alento, oferecer uma palavra de otimismo, de fé. Nós temos milhões de oportunidades na reencarnação para fazer o bem, para realmente fazer o bem, ainda que seja simples, né? A própria espiritualidade deixa claro, se não me engano, Emmanuel ou André Luiz, numa das obras, né? O bem simples, a prática do bem simples e infatigável pode mudar a rota do destino, né? Então é muito importante nós termos isso em mente. E quando nós falamos no cego de Jericó, nós vamos ver uma questão muito especial que apresenta-se para nós, porque Jesus está indo para Jericó. Tudo tem um sentido, tem uma razão de ser. Por que que naquele momento ele foi para Jericó? Com a multidão enorme, porque foi assim o ministério do Cristo o tempo todo, uma multidão imensa, sempre acompanhando, sedenta de alimento espiritual, ora sedenta mesmo de alimento material, né? A multidão sempre acompanhou Jesus e nós não temos notícia nenhuma que ele manifestou uma certa diferença ou pediu para diminuir a quantidade de gente que eu abordasse, coisa desse tipo. A multidão sempre o apertou, sempre o envolveu, né? E nós vimos algumas passagens que ele foi até encurralado, né? De tanta gente atraída pelo seu magnetismo divino, que foi, inclusive, todos eles muito beneficiados. Então, quando fala, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, nossa mente tem que caminhar para alguns raciocínios, para algumas indagações, para facilitar e para melhorar nosso entendimento, porque tudo isso aqui, tanto o cego, tanto o Jericó, está aqui nesse versículo, não é por acaso. Nós não podemos imaginar como foi a programação para o Senhor estar naquele momento aqui, ensinando, orientando, curando, e com detalhe, na verdade, visando o futuro da Terra, visando o futuro da humanidade, que nós aprendemos muito bem pela doutrina, que somente a construção dos padrões do amor no coração dos homens é que ele vai sair do sistema de evolução pela dor. Enquanto não aceitarmos Jesus como modelo e guia e adotar os seus ensinamentos, não revidar, reconciliar, amar, né, nós vamos continuar evoluindo pela dor, porque vamos comprando dívida. Não perdoa, alimenta o ciclo. Revida, alimenta o ciclo. Hoje vítima, amanhã eu gosto, porque não perdoa. Fica remoendo uma certa vingança, um revide, e Jesus veio para estancar esse processo, esse ciclo, né, vicioso de matar, morrer, né, de comprar dívida, depois ter que pagar, porque tudo em Jesus fica mais fácil. É só entender os padrões que ele ensinou, porque nós sabemos muito bem que os padrões que ele ensinou para constituir o amor na nossa estrutura psíquica são as virtudes, que ele começou ensinando ao nascer. Então, quando nós chegamos aqui no cego de Jericó, nós vamos ver que há uma dinâmica aqui nesse trabalho exatamente para tocar os corações daquela época e da posteridade, como está tocando o nosso hoje. Especialmente aqueles que estão comprometidos com o estudo sistemático da doutrina ou sistemático do evangelho, à luz da doutrina, estão comprometidos, e Jesus conta conosco efetivamente. Um detalhe a indagar aqui, que vale a pena, porque Jericó, na época do Cristo, é uma cidade muito mundana, muito sofisticada, diferentemente de Jerusalém. Por incrível que pareça, nessa passagem que Lucas começa a registrar, e os outros também, que eu disse, Mateus e Marcos, Jesus estava antes em Jerusalém. Jerusalém tem o simbolismo de espiritualidade, né? De busca espiritual. E Jericó é busca mundana. Era uma cidade muito interessante, rica, na época do Cristo, onde as questões mundanas prevaleciam imensamente. Era chamada Cidade das Rosas, Cidade dos Perfumes, Cidade das Palmeiras,
né? Zaqueu morava em Jericó. Tanto que Jesus, depois dessa cura do cego, ele chegou a entrar em Jericó, esteve com Zaqueu. Aí vem aquela história toda de Zaqueu, né? Aquela narrativa em João, né? Em João não, em Lucas, que é logo em seguida essa cura do cego, né? Tem o encontro de Jesus com Zaqueu. Lindíssima passagem. Outra passagem que nos deixa emocionados, tão bela pelo que aconteceu depois, pelo que Jesus falou na casa de Zaqueu, ele dormiu na casa de Zaqueu com maior confiança. Isso é muito belo, que a gente precisa valorizar e nos emocionar, viu, gente? Porque é muito bonito, tem coisas do Evangelho que realmente a gente tem que se deixar tocar pela emoção, porque a emoção é melhora do sentimento, com certeza, absoluta, né? Então, Jerusalém, gente, ela é uma representatividade de espiritualização, busca de Deus. E Jericó é diferente. Com detalhe, olha que coisa que não está de graça também, né? Jerusalém está a 750 metros de altitude em relação ao nível do mar. Jericó está a 274 abaixo do nível do mar. Quando Jesus saiu de Jerusalém para ir em Jericó, ele andou quase 30 quilômetros com multidão, que dá exatamente isso, dá 27, 28 quilômetros de Jerusalém para Jericó. Descendo, só descendo. Espiritualmente, podemos falar, não é o caso do Cristo, né? Mas todas as vezes que tem essa diferença enorme de altitude, né? Igual o Pará do Bom Samaritano, né? Começa assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia de sintonia, descia de maneira de comportar, né? Era assim que nós sempre pensar nesses detalhes que representam o fator espiritual. Descer de Jerusalém para Jericó, para o cidadão comum, é alguém que, a não ser em raríssimas exceções, buscando coisas do mundo, coisas transitórias, significa baixar o nível, né, de sintonia espiritual, de Jerusalém para Jericó. Então Jesus entra, não chega nem a entrar em Jericó, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. E esse personagem, esse cego, o que ele representa para nós? Ele também não estava ali de graça. Com certeza ele estava nos planos do Cristo. Só que ele, como educador por excelência, não, né, abordou ele, esperou que ele manifestasse, né? E só na segunda vez que ele clamou é que Jesus mandou buscá-lo, né? Então esse cego é alguém como nós mesmos, né, que certamente usou a visão de maneira complicada, né, ou machucou o semelhante de forma drástica e pediu para vir nessa encarnação como cego, né? O cego que nós temos que considerar vários tipos de olhares, porque os olhos, segundo a espiritualidade, também a janela da alma, né? Então nós vamos ver olhos de malícia, olhos de vingança, olhos de amor, né? Tem um olhar positivo também, né? Tem os olhos de maldade, o olhar de cobiça, né? Dependendo do meu olhar de cobiça, e o que efetivou depois do olhar de cobiça, né, como aconteceu com o rei Davi, que cobiçou, olhou para a esposa do seu general principal, está lá no Velho Testamento, narrado em Reis, se não me engano, né? Ele, com aquele olhar de cobiça, né, freneticamente, acabou desejando tão intensamente a esposa do seu general mais importante, e acabou que fez uma tragédia, colocando o general até a morte na frente de uma batalha, propositadamente, para poder ficar com a esposa. Quer dizer, vejam só, esse olhar, como é que tem que ser observado. Pois o próprio Cristo deixou claro para nós, né? A candeia do corpo são os olhos. Se, porém, os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vocês lembram? Não é delicado? É muito bonito? Né? Então, e esse cego, gente? Ele é alguém, né, como eu disse, se comprometeu. E nós estamos cuidando da nossa cegueira porque, de alguma forma, nós
temos uma cegueira espiritual, né? Não ter virtudes constituídas, construídas já, é cegueira espiritual. Porque se eu não tenho valores nobilitantes construídos com as virtudes que Jesus ensinou, simplicidade, humildade, bondade, né, compaixão, né, a gente acaba tendo possibilidade de fazer bobagem. Já que não tenho essas virtudes construídas, eu começo a botar o orgulho para fora, começo a fazer bobagem e acaba fazendo alguma coisa que me dê uma condição de ter que vir cego para resgatar, para reparar. Né? E ele estava sentado. Né? Ou seja, o que significa esse cego assentado? Na beira do caminho, junto ao caminho, não era nem o caminho direito, no caminho da evolução, era à beira do caminho, junto ao caminho. O que significa isso espiritualmente? Inclusive para nós, no século XXI, lutando contra as nossas imperfeições, o que representa? Sentado junto ao caminho. É alguém, né, gente, que está acomodado, que está realmente estacionado, que o espírito não retrograda, mesmo estando cego, porque o cego, o que ele pode realizar? Né? Um paralítico sem os dois braços, sem as duas pernas, o que ele pode realizar? Ele está estacionado, ele não retrograda, ele está estacionado. Né? Por isso que nós temos que avaliar isso direitinho, porque uma coisa é estar estacionado, outra coisa é estar acomodado. Será que isso é alguma coisa que serve para nós? Ou será que nós estamos adotando o padrão do Evangelho pelo menos uma parte do dia? Será? Né? Então nós temos que avaliar essas coisas e trazer para dentro de nós, trazer esse cego dentro de nós, para dentro de nós. Né? Quem é esse cego dentro de nós? Que momento que nós somos cegos? Né? Claro, os momentos que nós não damos conta de ser bondosos, não damos conta de ter compaixão, que a proposta do Evangelho é libertadora porque está vinculada à questão da caridade. A proposta do Cristo é de caridade. O malfeitor fez alguma coisa, nós vamos desejar para ele o quê? Uma reeducação. Desejar que ele venha a responder por o que ele fez, sim, não resta a menor dúvida, mas é preciso vê-lo como irmão, porque nós vamos compreender que a proposta do Evangelho é libertadora. Se você deseja que ele seja punido severamente, você está na justiça implacável, que Jesus ensinou que não vale para o cristão. Por isso que ele falou, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês lembram disso? É muito sério, porque nós ainda trabalhamos com a justiça no nosso coração. Queremos ver o indivíduo punido, tudo bem, que a lei se cumpra, mas e resgate desse companheiro? A partir até mesmo do arrependimento que ele pode vir a ter, né? A gente fica torcendo que o indivíduo realmente seja punido de alguma forma, mas, na verdade, nós temos que orar pedindo a reabilitação dele, né? Está dentro da proposta do Evangelho. E falando em assentado, estacionado, né? Nós vamos entender que, normalmente, um companheiro que contrai uma dívida a tal ponto de merecer ficar quase a vida inteira cego, ele está realmente estacionado, porque a evolução não caminhou para ele. Não deu para caminhar porque ele ficou inerte, sem condições, sem possibilidades. Atravessar uma rua tem que ter alguém, né? Para fazer comida tem que ter alguém. Muitas vezes, numa situação muito delicada, se for duas pessoas comprometidas, ele segue o outro com outro problema, aí realmente é mais transtorno e mais situação difícil para a convivência, né? Não é verdade? Quem não conhece ou não lembra do caso da nossa irmã no livro Ação e Reação, Delmária, que ela chama, se não me engano, se nós analisar a situação daquela companheira, ela está estacionada, porque foi 400 anos de reencarnações,
em situação das mais deploráveis para resgatar a dívida que ela contraiu, quando, no século XVII, ela era poderosa do reino da rainha de Veneza, Joana II ou Joana III, não sei, que ela se comprometeu demais e fez tão mau uso do seu poder que centenas de adversários dela esperaram ela no além e fizeram várias covardias com ela, tentaram trucidá-la, e se não fosse a espiritualidade de entrar em ação para resgatá-la, ela ficaria mais de 100 anos naquela luta no umbral. Quer dizer, imagine perder 100 anos de aprendizado, de construção de luz, né? E a espiritualidade vai mostrar, né, que ela teve várias reencarnações com seus adversários, com seus inimigos, vindo como filhos, ora vindo como pai, como mãe. E ela, assim, pagava uma dízima, comprava outra, porque quem não tem o Cristo, acontece isso. Quem não tem compromisso educativo com o Cristo, de realmente mudar o coração, mudar o sentimento, fica muito difícil para que ela, depois de cometer várias situações complexas, contrárias ao amor, no resgate, ela, ao invés de aceitar resignadamente o resgate, ela revolta. Aí piora a situação. Então, a espiritualidade mostra que essa companheira, ela reencarnou e voltou quase 400 anos, que eram momentos dela estar construindo a própria luz, se não tivesse cometido tantos desatinos com o poder, com a autoridade que ela supunha ter. E acabou que a espiritualidade mostra que das últimas reencarnações dela no Brasil, ela estava em trabalho de parto, numa situação dificílima, já com 2 filhinhos, mas tinha esse terceiro, e não estava dando dilatação. E a espiritualidade já estava vendo a hora de ter que entrar em ação, porque senão eles iam fazer cesárea. E segundo a explicação do mentor, né, se fizesse a cesariana, era perigoso ela não poder ter o outro quarto, porque ele era aquele mais complicado, vingador dela, e ele tinha que vir como filho de qualquer maneira. Então, a espiritualidade entre a ação, o Silas, que é um dos trabalhadores da equipe que o André Luiz estava sintonizado, trabalhando, né, vem e começa a dar passe na região da barriga, direcionando para a pelve, e com o tempo, passou um pouquinho, ela dilatou, o médico entrou já preparando para a cesárea, e o neném nasce, né? É incrível nesse livro Ação e Reação. Aliás, os livros todos do André Luiz são maravilhosos para poder revelar o mundo espiritual para nós e nos dar essa luz, né, de saber como é que funciona o mundo espiritual, como é, o que nós vamos deparar. Isso é muito sério, né, gente? Muito maravilhoso isso, né? Então, nesse livro Ação e Reação, é incrível como é que os mentores definem, como é que eles colocam para a gente a questão da ação do mundo espiritual com o mundo físico, nos mínimos detalhes, inclusive com segurança espiritual, na entrada do hospital da Terra, outro na entrada do consultório. Incrível como é que eles agem, né? Inclusive com mais intensidade até mesmo que os encarnados. Mas tudo em favor da nossa reabilitação, do nosso aprendizado, para a gente começar realmente a aprender que, apesar de nós não sermos daqui, apesar do mundo espiritual nos aguardar, ele é o nosso mundo de origem, mas o mundo físico é muito importante. Porque quem não tem ainda valores nobilitantes, das virtudes consolidadas já no coração, o mundo físico é mais importante que o mundo espiritual. Isso é a espiritualidade que nos diz, gente, não é da gente em si falando, né? Porque realmente tem lógica, né? Quem lê as obras de André Luiz e as obras de Emmanuel vai concluir isso facilmente, porque realmente quem está mais no começo da evolução do que para o fim, o mundo físico é o mundo ideal para você aprender, porque tudo que você aprende teoria na vida espiritual, depois que desencarna, passar lá 50, 60, sei lá, 80, 100 anos, você vai ter que dar testemunho aqui na Terra.
Parece que você encarnado, o perispírito jungido com o corpo físico no perispírito, impregna de uma tal forma o aprendizado e os testemunhos que a gente passa, toda a experiência, que fica definitivamente registrado, desativando, inclusive, um passado contrário. Por isso que é importante reencarnar na Terra, pedir as provas que eu preciso passar para desonerar a questão da consciência. Porque se a consciência estiver onerada no plano físico, no plano espiritual, a gente fica realmente numa situação dificílima, muito incomodado, né? Quando não passamos muita vergonha, quando não passamos situações delicadas perante os amigos, perante os benfeitores espirituais, né? Então nós temos que ter essa consciência, né? Como espírita cristãos, o mundo espiritual nos aguarda, a eternidade nos acena, né? O amor nos convoca para buscar a construção dele em nós, para merecer um mundo espiritual melhor, mais adiantado, né? Então vejam bem, falamos então de Jericó, do cego assentado, que mendigando, né, gente? É um mendigando aqui, traz uma conotação muito séria, que agrava, que mostra que a prova do nosso companheiro, além da cegueira, ele precisa de mendigar, né? Porque, por incrível que pareça, a condição de mendigo vai dar para ele uma condição espetacular de precisar da caridade alheia. Isso, para desativar o orgulho exacerbado, é fundamental. Quantos líderes que se comprometeram, quantos indivíduos que abusaram da autoridade e precisam de vir até mais de uma reencarnação, necessitando da caridade alheia para começar a construir a luz da humildade. Então, todo esse pessoal que Jesus encontrou, que encontraram com Jesus, ouviram ele de longe, era alguém necessitado, que precisava de registrar ou o toque da cura do Senhor, ou, de repente, um registro para uma sementeira legal que ia germinar aquela virtude que ele está aprendendo mais cedo ou mais tarde. Tá certo, gente? Então, olha só. Então, o mendigar aí é algo que acresce na prova do nosso companheiro, fruto da necessidade de cultivar, com certeza, a humildade, que é a luz, que é a única virtude que desativa o orgulho é a humildade, gente. Isso é sério. E o orgulho é o grande vilão da nossa tragédia moral. O egoísmo também, mas o orgulho é gerador da prepotência, da arrogância, da insensibilidade humana, da maldade, da crueldade. Tudo são filhotes do orgulho. E quando Jesus dá aqueles testemunhos de humildade, sendo esbofeteado na casa de Caifás, sendo na casa de Herodes, né, naquele momento que ele é colocado aquela capa escarlate, bateram na cabeça dele com aquela cana que antes tinham colocado na mão dele, para zombar, para dizer que ele era o rei dos judeus, fazer aquela farra imensa, e ele levou bofetões, punhadas, né, socos terríveis, está registrado nos evangelistas, nos 4 evangelistas registra as agressões covardes que o Senhor teve, e depois ainda Pilatos ainda manda açoitá-lo, com 29 açoites. Ele chegou na 3ª vez para a entrevista com Pilatos com a roupa toda empapada de sangue, porque inclusive ele estava coroado com aqueles espinhos, que segundo o Divaldo, os espinhos estavam infectados com fezes de animais e já tinha instaurado o tétano na cabeça do mestre, né? É muita coisa importante para a gente aprender, na verdade. Então, esse cego estava sentado junto do caminho, fora do caminho da evolução, por vidas pregressas, né, não muito bem avaliadas pela justiça divina, e com certeza ele cometeu atrocidades, coisas desse tipo, porque quando nós reencarnamos, a espiritualidade e a misericórdia do Pai é tão excepcional que dá os descontos, dá atenuantes, né? Em segundo, nós temos informação, por muito degradante que seja a minha prova, por muito dolorosa que seja, eu estou pagando no máximo 10%.
é muito dividido, porque a misericórdia do Pai é muito grande. Porque, na verdade, o Pai Criador quer a nossa reeducação, nosso redirecionamento, e não punir por punir. Né? É lógico que corações endurecidos, a dor vai fazer o trabalho. Né? Mas, em linhas gerais, a proposta é reeducar o ser para os padrões do Cristo. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Vejam bem, e ouvindo passar a multidão, ele estava ligado, né? Sensibilidade auditiva estava, e quando ele perguntou aquilo, que era aquilo, é um bom sinal, porque quando nós perdemos a curiosidade, é um mau sinal. Como espíritas e espíritos que somos, né? É importante ter essa noção. Nós nunca podemos perder a curiosidade. E ele não esperava que o Cristo passasse por ali. Ele já havia ouvido falar do Senhor, das curas, ele estava tendo, mas que ele ia passar em Jericó naquele momento, eu não sabia nunca. Mas, no entanto, os passos, aquela sensação que ele teve ao redor dele, a multidão estava passando, ele perguntou o que era aquilo. Né? Não foi decorrente de alguma palavra, de uma coisa que ele ouviu de palavras, não. Foi de movimento de pés andando, de pessoas passando, né? E ele teve a curiosidade de perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Né? E a multidão passou exatamente na frente dele, com Cristo à frente. Né? Multidão aqui, que vale a pena uma avaliação para nós, porque nós vamos deparar com Jesus o tempo todo junto à multidão o seguindo, a multidão ficava o tempo todo atrás do Senhor, inclusive, tirando muito da sua privacidade, e nós não temos notícia de nenhum registro dele reclamando, dele achando ruim. Né, gente? É muito sério isso, muito ensinamento. E a multidão, normalmente, ela é o traço básico dela, que ela é interesseira, ela é imediatista. Todos os valores complicados da personalidade humana residem na multidão. E o Cristo faz questão de estar com eles, porque é ali que estão os doentes da alma. Claro, não é só ali não, mas ali está o volume de caídos, de pecadores, de indivíduos comprometidos, quantos aleijados, quantos cegos que Jesus curou nesse lance da multidão. Ele fazia prédica, né, que nós sabemos muito bem. Dificilmente nós vamos deparar no Evangelho registro de curas excepcionais do Senhor sem ter uma prédica antes. Né? O Senhor semeava pela palavra, depois, movido de íntima compaixão, curava os enfermos, todos os enfermos daquela multidão, coxos, aleijados, cegos, leprosos, todo tipo de companheiros, de sofredores, ele curava. Né? Então, dando para nós a lição de que a multidão merece a nossa atenção, merece nosso carinho, porque os sofredores, de maneira geral, enquanto pecadores, mas nossos irmãos. Né? E nós, sem a multidão, como é que vamos operar? Né? Como é que vamos fazer o bem? Né? Nós não podemos ser igual à multidão, mas atender a multidão é fundamental. Ter compromisso com ela é importantíssimo. Né? E nós sempre temos que pensar nisso, porque a gente verifica que sem a multidão a gente não tem condição de operar. Né? Então, essa multidão é muito importante para nós. E essa multidão também está dentro de nós. Essa multidão está dentro de nós. São multidão de defeitos, multidão de hábitos que nós precisamos de trabalhar. O Cristo veio para essa multidão interna nossa. Isso é muito importante. Isso é muito especial. Né? Nós temos um olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer. Preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, preciso ser menos bronco, ser mais tolerante. Nós temos que fazer uma avaliação. Porque, com certeza absoluta, com o cabedal de orientação que nós temos, com os livros que a gente tem para ler e lemos, com as reuniões que nós já frequentamos, se nós não mudarmos ou assumir um compromisso educativo baseado no Evangelho, nós vamos passar vergonha no mundo espiritual.
não tenha dúvida, né? Porque vai chegar aquela condição, a espiritualidade fala, mas você teve tanta oportunidade de exercitar a paciência, não exercitou. Você cansou de ouvir de palestrante das obras espíritas que ser franco é falta de educação espiritual e você não acabou com sua franqueza, pelo contrário, machucou muitos corações. Nós vamos ter uma ficha lá que vai deixar a gente transtornado. E a sensação do dever não cumprido na vida espiritual, segundo os benfeitores, é muito triste, né? Sensação de desalento, sensação de aridez, porque não cumpriu com os deveres, e não assumiu o compromisso que era para assumir, buscando os padrões, porque, na verdade, uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é que a espiritualidade superior, sobre a égide de Jesus, não quer nenhum atestado de santo de nenhum de nós. Eles querem observar o nosso esforço pessoal de ser bom, de trabalhar a caridade, de realmente ser indulgente com o erro alheio, né? Porque a caridade, conforme pensava Jesus, na pergunta, se não me engano, 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como era a caridade que pensava Jesus. Vocês lembram? O que a espiritualidade fala para Kardec? Benevolência para com todos, indulgência para com os efeitos alheios, perdão das ofensas. Benevolência, perdão, indulgência com os defeitos alheios. Indulgência com os defeitos do semelhante. Quer dizer, eu fico querendo conviver com santos, não é bem assim, né? Primeiro tem que me santificar primeiro, para depois merecer conviver com santos. Mas é não convivendo com santos que eu vou me aperfeiçoar. Porque se eu tenho já alguma vantagem de virtude, é hora de eu tolerar o que não é santo, o que me incomoda, o que realmente está precisando de consertar, de melhorar, como eu consegui melhorar em algum setor, né? Então, é muito sério essa questão, né? A espiritualidade não quer atestar de santo, quer avaliar e vai operar em mim se eu estou esforçando, porque se eu fiz um mal, se eu prejudiquei e não liguei, deixa para lá, esse não está preocupado em educar. Essa espiritualidade vai ter que deixar a dor corrigi-lo. Agora, se você, mesmo quedando moralmente, arrepende e procura fazer direito, ou de repente faz uma coisa errada, mas fica não sai da sua cabeça, você vai lá e pedir desculpa, você está na paz, na pauta da misericórdia, para merecer nova chance, nova oportunidade. Perceberam, gente? Então, a gente precisa realmente ficar atento nisso aí, tá? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Né? Ele perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Gente, Jesus passava, como passa até hoje, em nossas vidas, na vida de todos. Como é nosso dia a dia que Jesus passa? Como é? Como podemos definir essa questão? Né? Jesus passa na nossa vida todas as vezes que nós somos chamados a dar um testemunho. Todas as vezes que nós... Porque para um companheiro que não é espírita, que não conhece a questão da vida futura, que não conhece a anterioridade das existências, né? Essa ideia não tem muito a ver. Mas para o espírita que conhece de reencarnação, de leis morais, isso tem tudo a ver, né? É importante pensar nisso. É importante dar em mente que Jesus passa naqueles momentos de teste, naqueles momentos de tentações, porque nós temos a nossa estrutura, tudo vivo do nosso passado. Quer saber quem eu sou, quem fomos no passado? Quem éramos ou o que fizemos, é só analisar nossas tendências, as nossas inclinações. É fácil. Se quisermos fazer um mergulho na nossa personalidade, captar realmente as minhas predisposições íntimas,
as minhas inclinações para isso, para aquilo, com sinceridade, com humildade, eu vou descobrir o que eu fui no passado. Então, Jesus passa na nossa vida hoje, né? Quando você é chamado a um teste da sexualidade, que você no passado se complicou muito, né? Do roubo escamoteado. São testes, né? Testes de honestidade, testes de tolerância, teste quando você depara com um malfeitor terrível, que você não olha com um olhar crítico, né? De julgamento, de condenação, e deseja que ele faça o pior para resgatar a sua condição, né? Estudos são testes importantes que é Jesus batendo, é Jesus chamando, passando na sua vida. Um livro espírita que cai na sua mão é Jesus. Quem não leu aquele livro da Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, está perdendo. Se um livro daquele chegar na sua mão, ou se alguém te indicar, é Jesus passando. Porque realmente é muito maravilhoso, é muito especial, mexe profundamente com a nossa alma. Pelo Espírito de Leão Tolstói. Quem não leu, busque ler. É muito bom, muito maravilhoso, e um conteúdo espiritual fora de série, muito alimentador, viu, gente? Vale a pena. Então, essa questão de Jesus passar na nossa vida, podemos fazer uma retrospectiva e ver alguns lances que a gente passou até de provas mais duras na vida, que já são superadas, mas Jesus passando. Porque se não fossem as provas que passam na nossa vida, nós não resgatamos o que precisamos, não desoneramos a consciência, a paz fica distante. Coisa melhor que tem é você aceitar, do ponto de vista da espiritualidade, a prova com serenidade, com resignação. Porque aí, depois da prova, vem a paz. Que tudo passa, nada é definitivo. Só a vida do espírito que é definitiva e eterna. Só Deus é eterno, infinito. Nós, como espírito, também somos eternos. Não vamos morrer nunca, nunca, né? Quando estamos na carne, nós temos que raciocinar nesses termos, né? Então, a gente verifica que Jesus passar na nossa vida é muito importante. A doutrina espírita na nossa vida, quando passou na nossa vida, nós abraçamos, é Jesus passando. Nada na face da terra fica fora do olhar de Jesus. Para nós é muito difícil entender isso. Nossa inteligência é canhada dentro só dos padrões do nosso planeta, né? Porque nós sabemos que existem humanidades muito mais evoluídas intelectualmente, moralmente, do que a nossa na Terra, né? Não podia ser diferente, a razão não permite que, né, só a Terra tenha vida inteligente, né? Mas nós vamos compreender que tudo que acontece aqui na Terra, com cada um de nós, os seres mais ínfimos da natureza, está sob o olhar de Jesus e direcionamento dele, né? É algo tão transcendente, tão complexo, que nós ainda estamos longe de entender, e por isso temos que ficar calmo, mas vendo as coisas com visão ampliada, para realmente compreender que é muito maravilhoso e tudo corre pelo olhar do Senhor, e Ele passa com seus mensageiros onde precisa passar, na hora certa, no lugar certo, no momento certo, né? Porque o trabalho do Senhor com a espiritualidade é cada vez mais criar situações para que o indivíduo, filho de Deus, irmão em Cristo, né, melhore o seu bem-estar, né, e tenha uma felicidade infinita no futuro, que é uma construção, né? Então vamos lá. Então, depois que ele falou que alguém disse para ele que Jesus Nazareno passava, então ele clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, ele não chamou, não, ele clamou, né? Clamar
é um processo de um sentimento efetivo, grande, de grande dor, né? Aqui, com uma esperança infinita, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse clamor, Jesus ouviu. Só deixou para atender da segunda vez, porque faz parte, né, de um processo que Jesus bem sabe o que seria melhor, que é o amor que ele tem, nunca vai distinguir de uma pessoa ou de outra, né? Quando o Espírito chega no nível de Jesus, ou no nível até mesmo da categoria dos bons, ele trata os seus inferiores como filhos, né? Já observaram como é que o Emmanuel, como é que o Dr. Bezerra de Menezes começa as mensagens, aquelas famosas que ou vão no prefácio dos livros, ou vão ali nas mensagens mais soltas que a gente consegue descobrir que existe, publicado no Informador ou em alguma outra obra. O Emmanuel, mas o Bezerra de Menezes, que já estão na categoria de espírito superior, chamam a gente assim: queridos filhinhos, queridos filhos, não é? Então a gente compreende que se eles, são espíritos superiores, estão longe ainda da perfeição, tem esse sentimento de pai, imagina Jesus. Jesus que é sintonizado automaticamente, naturalmente com o pai, porque ele é espírito puro, perfeito, já atingiu a categoria máxima, né, da evolução espiritual. Então, Jesus, o seu amor, é um amor de pai. E os que passavam repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, imaginem como é que a multidão é a mesma de sempre, né? Uma vez, recentemente, eu tive um momento, a polícia prendeu um jovem magrinho no centro da cidade. Eu estava saindo de um cliente, observei, me deu uma sensação tão ruim ver aquele jovem, que você vê que ele era grandinho, magrelo, alto, mas você vê que foi subnutrido desde criança, então os ossos muito finos, muito magro e sem massa muscular quase nenhuma. E o APM sugigando ele para algemar, deitou de bruços, encostou o queixo dele no chão. Me deu uma coisa ruim, né? Aí eu fiquei observando aquilo. Se tivesse algum excesso mais bravo, honestamente eu ia intervir. Né? Mas não teve, embora sugigou bastante, depois levantou e sentou ele. Mas eu comecei a observar as pessoas, a maioria, só falando mal. Nossa, que camarada complicado, tem que apanhar, né? Tá vendo? O governo não olha direito, não, tem que ser assim, tem que botar na cadeia mesmo, acabar com esses vagabundos, coisa desse tipo, sem a mínima compaixão, né? Nós não podemos pedir que a lei não seja cumprida dos homens, mas movido de compaixão, de humanidade, é fundamental, porque com violência ninguém regenera. As notícias que nós temos de regeneração de marginais, de corações endurecidos, foram pelo amor. Só regeneraram, só entraram no caminho reto porque foram amados. Alguém decidiu amá-los. Um dia desses, alguns anos atrás, eu vi uma senhora ali com quase 100 anos, né, que desencarnou, quando no enterro dela, repleto de ex-presos e de presos, porque ela dedicou 30 anos da vida dela, ou mais, 40, se não me engano, né, indo para a penitenciária, pondo no colo aqueles presos mais perigosos, deu tanto carinho, ternura para eles, lisando a cabeça deles, passou. Deve ter isso até no YouTube, seria bom procurar para a gente assistir o que é um coração amoroso e o que o amor faz. A grande maioria daqueles companheiros delinquentes se regeneraram. Com a aval dela, arrumaram até emprego. Mas tinha brutos companheiros realmente dificílimos lá. E o que não regenerou está a caminho da regeneração pela reportagem que eu vi. Muito legal, muito interessante, né? Então, olha só. E aqui nós estamos deparando com as pessoas mandando ele parar. Para de reclamar, o senhor não quer te ver, não. Para de incomodar o mestre desse tipo, né?
E ele mais clamava. Então, mostrando aqui a falta de sensibilidade humana das pessoas e o egoísmo, que é uma grande chaga da humanidade. Egoísmo, materialismo e orgulho, nós precisamos de combater e ajudar a humanidade nesse combate. E só se combate com o exemplo de humildade, viu, gente? Se queremos ser alguém que, para desativar o orgulho do outro, ajudar nessa desativação é com nossa humildade, não com pretensão, com presunção de superioridade. Então já era, não tem condição. Então a gente tem que ficar bem atentos nisso, porque, vejam bem, até na hora que o cego correndo atrás, naturalmente tropeçando, né, todo desengonçado, porque é cego, correndo atrás do Senhor e clamando, né? E a pessoa retendo, ele, não, para de falar, para de pedir, para de amolar o mestre. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse-lhe, e chegando ele, perguntou-lhe. Então Jesus, né, no momento certo, na hora certa, mandou buscar, e alguém atendeu Jesus, né? Temos bons samaritanos ainda no meio da multidão, é claro, né? Tanto que alguém foi lá e buscou o cego, ele tinha que ser trazido. Jesus fez questão de dar oportunidade de trabalho para esses corações. Então, Jesus colocou ele na sua frente e perguntou, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Será que Jesus precisava de perguntar, que queres que eu te faça? Estava evidente. Será por que Jesus perguntou? Que queres que eu te faça? Hein? Será que nós somos capazes de captar a intenção do Mestre? Um pouquinho temos. Não profundamente, porque profundamente vai ser daqui a uns tempos, daqui a 1000 anos, ou quem sabe até menos, mas quem sabe até mais, não sabemos, mas acontece que aqui tem uma sutileza, tem uma transcendência muito mais profunda do que essa que nós captamos aqui, porque nós vamos captar aqui que Jesus, como pedagogo, como mestre por excelência, queria saber dele uma manifestação real do céu da sua alma, do seu espírito, e se ele estava vacilante nessa predisposição. Porque ali ele ia ser curado de uma coisa gravíssima, que realmente seria uma luz divina na vida desse homem, desse cego. Disse-lhe Jesus, vê, tua fé te salvou. Simples assim. Então, Jesus faz toda essa conotação para mostrar para nós a força do amor, a força da fé desse homem, porque a fé é a mãe de todas as virtudes, né, gente? Sua fé te salvou, soa muito em nossos ouvidos como algo muito fabuloso, muito importante, porque imagine se não fosse a fé, né? E a fé que nós temos como espírita é muito maravilhosa. A fé raciocinada, né? A fé que remove montanhas. É incrível porque sem a fé nós ficamos realmente complicados, porque imagine, com certeza, vocês devem conhecer algum caso de companheiros com depressão. É a doença mais comum hoje, e quando a pessoa não tem fé, quando ela tem fé já é difícil, porque nós não sabemos as entranhas do perispírito, da alma daquela pessoa, para ver a questão da sedimentação dessa fé. Agora imagina a pessoa sem fé. Mas o espírita tem que dar graças a Deus dessa fé espírita, porque é uma fé raciocinada, uma fé que tem comprovação. Para nós, a vida continua mesmo. Está provado que a imortalidade da alma. Está provado com muitos argumentos incontestáveis que a vida continua. Muita gente pode falar, cientificamente não está provado que a vida continua, a imortalidade da alma. Está sim. Só ver os trabalhos de William Crookes, ver os trabalhos de muitos pioneiros no espiritismo, provando
que é a alma imortal, provando a existência do mundo espiritual, que é o mundo principal e causal. Tudo que a doutrina espírita ensina, revelando as leis morais, equacionando o problema do ser, do destino e da dor, além de nos fortalecer a fé, dá para nós o real sentido da vida. Isso é muito importante para o ser humano encarnado na Terra, lutando com as tentações, lutando com os problemas de ordem de doenças, às vezes materiais, que faz parte do mundo de prova e expiação. A gente olha para um lado, o companheiro doente, a prova da doença, da enfermidade. Olha para o outro teve uma queda econômica humilhante, é outro sofrimento. Então, os seres humanos que vivem no planeta de prova e expiação, com raríssimas exceções, está sujeito a provas dolorosas. E a fé é a hora que vai, é aquela condição que vai realmente, na hora certa, nos fortalecer e nos dá fortalecimento geral, nos dá realmente apoio, porque se tiver conhecimento espírita, aí fica muito mais fácil, né, gente? Por isso que é importante a gente divulgar a doutrina espírita com o maior carinho possível, na medida do possível, sem querer fazer a cabeça de ninguém, mas procurando, inclusive, o exemplo da firmeza, da fé inabalável, porque o próprio Kardec falou, né? Fé realmente inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. É muito sério, essa fé nos dá um sentido real da vida física. Então nós precisamos realmente ficar muito interessante. No livro... Como é que nós estamos de horário, Renato, ou Glauco? Temos tempo ainda para contar um casinho? Temos tempo? Temos 5 minutinhos? Acho que tem sim, meu botão aqui do mudo travou. Tem sim, pode terminar. Pode contar? Ok. No livro Contos e Apólogos tem uma história chamada A Escolha do Senhor. É maravilhosa, convido a vocês. E quem não leu, não tem o hábito de ler as obras de Humberto de Campos ou Irmão X, que é o mesmo espírito, está perdendo, porque vale muito a pena. Histórias que os evangelistas não deram conta de anotar, ele traz. Ele tem acesso aos arquivos da espiritualidade, e realmente é muito maravilhoso. Os livros deles é Contos e Pontos, Contos e Apólogos, Luz Acima, Cartas e Crônica. Tem coisas maravilhosas e realmente coisas inéditas para a gente poder aprender com ele. Mas ele conta uma história, chama Escolha do Senhor, de Mohammed al-Mandeb, um beduíno do deserto, muito interessante, que chega, sem querer, num anfiteatro do mundo espiritual, ele desencarnou e chega lá, atraído para uma região do mundo espiritual, onde tem representantes de várias religiões. E ele, muito pobre, que ele desencarnou com aquela roupa, né? O espírito mentaliza a roupa que ele estava quando desencarnou. E assim ele, né, acaba aparecendo no mundo espiritual. E lá nessa região, é uma região divina, onde ele foi atraído, com esses representantes de várias religiões, próxima à morada do Cristo. É assim que relata lá. Próxima à morada do Senhor. Né? Esses representantes de todas as religiões da Terra foram escolhidos para ter uma conversa íntima com Jesus, porque eles tiveram muita atenção em amar o Cristo aqui na Terra. Eles fizeram um trabalho realmente que valeu a pena do ponto de vista da religião real, de religar criatura a criador. Então eles foram agraciados com esse prêmio de passar algum tempo na próxima residência do Cristo, ia ter um diálogo com ele. O conjunto de religiosos ia ter uma palestra com o mestre, pessoalmente. Olha que lindo. Então, ele, quando foi atraído para essa região, ele ficou todo sem graça, tímido, né? Não sabia por que estava ali, que eram as pessoas com suas roupas da religião que representava, tudo muito arrumadinho, e ele naquela situação, né? Quando entrou 2 anjos luminosos